Oi, acho que você tá sem som. Sim. Não, eu falei que estamos então iniciando e eu vou compartilhar a tela e aí vocês confirmam se tá aparecendo direitinho. Ok. Bom, esse é o título da proposta dessa atividade para esse Dragon Dreaming com Festival, né, do tempo de reconexão, celebrar o sonho. Então, a proposta é como sonhar a grande virada por meio da ficção. Que tá aparecendo certinho. Ótimo. Então, mas não tá fluindo trocar de slide, então eu vou ter que trocar aqui. Agora foi? Foi. Tá. Vamos ver se agora vai. Isso. Aqui tem os avisos que a atividade é gravada para ficar depois em exibição no canal do YouTube do Confestival. E por isso, o aviso de todo mundo concordar que vai aparecer, ou então manter a câmera desligada e deixar o nome que preferir que apareça no vídeo. E aqui a sugestão é que, quando for falar, pode abrir o microfone, mas o chat também vai estar ativo para ler mensagens. Só que quando eu estou compartilhando a tela, fica mais difícil de visualizar, então pode ser que eu só veja depois. A gravação já está iniciada. Então, a sugestão é iniciar com um momento de presença, já que as pessoas vêm de diversas atividades e cenários. Então, que durante cerca de um minutinho a gente possa, se possível, fechar os olhos, ficar numa postura confortável e prestar atenção na respiração, sentir essa reverberação no corpo, do ar entrando e saindo. Relaxar as tensões, mas também mantendo a presença, se possível, também com os pés no chão, mesmo para quem estiver assistindo depois. Então, vamos retornando, já mais com o foco aqui nesse momento presente desta atividade. E aqui um outro slide de abertura, com o tema Ficção para a Grande Virada. Grande Virada é um termo que trabalha essa ideia da transição planetária, de uma transição consciente de todos os campos, né? Pessoal, do coletivo, da conexão com o planeta Terra, com a questão ambiental. E aqui eu estou usando esse termo de ecoficção, que eu vou explicar um pouquinho mais ao longo, né, dessa apresentação, com foco na regeneração planetária. Tem se utilizado bastante esse termo de regeneração, porque hoje em dia, como a gente já causou impactos muito grandes, em alguns casos irreversíveis, essa ideia de sustentabilidade para gastar menos já não funciona da mesma forma. E eu levantei essa pesquisa ao longo de alguns anos pela minha experiência, tanto com a área de escrita, da comunicação, né, desse lado da arte, quanto com o campo de educação ambiental e de conhecer algumas metodologias, né, como, por exemplo, a permacultura e também o Dragon Dreaming, que nos propõe esse olhar cooperativo, né, e de estar também a serviço da terra. E aí eu inicio trazendo um pouco de bases, né, para que a gente tenha um campo em comum. A ficção, nesse caso aqui, eu estou falando de narrativas imaginadas, né, então é uma construção dramática, um ambiente de trabalho de narrativa, mas com esse olhar para um desenvolvimento
de histórias que não existem e que podem ser de qualquer estilo. Podem ser fantasia, podem ser realistas, podem ser de diversos gêneros. E é um ofício de escrita dramática que tem os seus próprios fundamentos, né? Ele tem particularidades nesse estilo de escrita que são até similares mesmo nos diferentes formatos, como pensando em audiovisual, literatura, teatro, e tem alguns pontos específicos, mas que são diferentes de outras formas de escrita e de narração. A arte é uma arte de ação que não depende de um único sentido ou meio específico para ser compreendida. Esse é um termo que eu vi inicialmente no livro Iniciação à Estética, né, a Filosofia da Arte, do Ariano Suassuna, que é também o autor de Auto da Compadecida e outras peças. E essa ideia de que uma arte que não depende de um sentido como a visão, né, para as artes visuais, a audição como a música, as artes sonoras, ela é compreendida pela nossa construção mental, pela nossa interação com essa narrativa que foi compartilhada. E por isso ela funciona em diversos meios, né? Eu posso ter um audiolivro, eu posso encenar uma peça, eu posso ter muitas formas de compartilhar essa narrativa. E ela, inclusive, mencionar sentidos como o olfato que não estão presentes e ainda assim fluir em conexão com as pessoas. E ecologia, né, já que eu vou usar o termo consciência ecológica, falar um pouquinho de ecoficção, pensando nessa origem do grego, né, oikos, casa, e logos, estudo, sendo um campo que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente e as suas interações. Existem especializações num campo de ecologia, algumas dinâmicas de estatísticas e outros termos, mas aqui é mais para especificar que é algo sistêmico e interdisciplinar que tem o lado social assim como o ambiental, né? Tem um foco de natureza, mas além disso. E o ecológico pode ser representado na ficção de várias formas, né? A ecoficção, como um termo conhecido internacionalmente, apesar dele não ser exatamente um termo comercial e sim mais um termo de estudo, é uma forma de retratar, né, essa natureza e essas conexões por meio de histórias com narrativas, desenvolvimento de personagem, mas é considerado um termo guarda-chuva, porque ele não está atrelado a nenhum gênero específico. Ele pode ser uma história de terror, de romance, de aventura, de ficção científica, enfim. Então, ele pode se passar, né, em diversos cenários, rural, urbano, outros espaços. Algumas pessoas se incomodam com narrativas que não se passam no planeta Terra, mas como a ficção não é literal, isso é válido e várias pessoas concordam com isso. Pode estar centrado em esfera de ações, interações humanas com o ambiente ao redor ou autoconhecimento. Porque, na verdade, as reflexões sobre consciência ecológica, elas têm relação com a nossa interação com o meio ambiente, mas isso se dá de várias formas e a interação entre os seres humanos e nosso autoconhecimento também fazem parte. Assim como a metodologia do Dragon Dreaming promove, né, também essa reflexão. Então, eu fiz aqui uma proposta de imaginário de quem sentir, né, de fechar os olhos, inclusive, ou quiser, principalmente para quem está assistindo depois e puder pausar o vídeo, pegar lápis, papel, caneta, de repente escrever ou desenhar alguns pontos, porque a sugestão agora é pensar um pouco em como você imagina um futuro harmonioso, né? No caso, pensando de fato no planeta Terra e numa vivência que seja, né, palpável, assim, verossímil, mas que não tenha restrições, né? Se você pudesse ter qualquer possibilidade, independente de restrições financeiras ou de como está o seu momento agora, aonde seria esse lugar, né, que você se visualiza que está em harmonia, né? Que cenário que ele tem, qual é a fauna e flora, essa ambientação vista ao redor. É um clima mais frio, mais úmido. Você consegue visualizar, né, pensando para quem já sonhou nesse cenário de um futuro ecológico e harmonioso, como que é essa arquitetura, se tem outras pessoas ali interagindo perto de você, os meios de transporte, como que a gente consegue visualizar esse espaço? E
como que cada um se sente, né, a partir dessa visão ou qual que é a proposta. E se quiser escrever só algum comentário de se consegue visualizar esse tipo de futuro e se tem alguma sensação que isso te traz. Eu coloquei no chat a minha visualização. Eu tô vendo aqui agora que, em partes, foi possível sentir mais ancorado com o planeta e os outros seres. Tem gente que não consegue com tanta facilidade visualizar, né, os detalhes ou pensar sem as restrições. Tem até um quadrinho, né, e uma fala mais conhecida no campo de trabalho que as pessoas falam: mas se você pudesse ser o que você quisesse, e não pensando em expectativas de outros ou coisas que você já tem determinadas, o que você escolheria, né? E a proposta foi imaginar um futuro também num cenário onde as possibilidades estejam abertas. E pensar também se a gente não carrega muito da nossa visão de passado, né, da nossa experiência do ontem para esse futuro, de às vezes imaginar só as modificações em cima daquilo que já está determinado, e bloquear um pouco outras possibilidades de arquitetura, de transporte, de interação que são possíveis, né, na nossa materialidade e talvez sejam melhores e mais alinhadas. E esse universo, né, da arte e da criação de histórias de ficção pode ajudar a trazer vida, né, e criar esse imaginário. Inclusive já aconteceu, né, algumas tecnologias e propostas que foram colocadas em histórias de décadas passadas, hoje em dia têm suas versões na realidade, até mesmo como esse meio de comunicação que permite fazer essa atividade agora. Tá? A ficção, ela nos traz uma oportunidade de experiência nesse campo da mente, né? Dessa interação por meio do conteúdo que está sendo trabalhado em ação. Promove essa criação no campo mental, que é similar também ao que acontece em atividades de meditação e outras visualizações, por exemplo. Existem estudos, né, em diferentes campos acadêmicos e desse olhar da neurociência, que já publicaram artigos comentando de como a gente, de certa forma, sente a experiência de uma maneira similar quando está vivenciando na ficção e nessas visualizações do que se estivesse de fato no lugar e acompanhando a situação. Claro que a sensação física não é a mesma, né? E você também não está no carro que bateu, você não toma chuva, não participa da viagem, mas a impressão que fica no campo sensorial e afetivo é muito próxima. E é por isso que elas são utilizadas em diversos cenários, né, e até nas terapias, para ajudar a vivenciar certas circunstâncias. E muitos povos originários, né, diversas comunidades, já desde tempos antigos, usavam esse cenário dessa construção de narrativas imaginadas para compartilhar, né, propostas de transição dessas sociedades, mudanças nas fases da vida, a compreensão, né, das mudanças do ser e do entendimento de mundo, cada uma com funções e noções diferentes, mas já compreendendo esse papel que essas narrativas podem promover. Aqui eu quero apresentar, para quem ainda não teve oportunidade dessa conexão, o que foi trazido pelas autoras Joanna Macy e Molly Brown no livro Nossa Vida como Gaia, que é um pouco difícil de encontrar hoje em dia, mas esse conteúdo está em outras postagens e publicações também, que são as 3 grandes narrativas da humanidade, né? Narrativas num senso de uma construção social maior, mas eu quero promover essa reflexão para o campo da ficção também. A gente tem os negócios convencionais,
onde é mantida a lógica de consumo e exploração de recursos finitos, fortalecendo a dinâmica de desigualdade, patriarcado, supremacia ocidental. Essa é a narrativa do business as usual, né, daquele processo de vamos lá, continuem consumindo, e que está muito associada com a noção do consumismo, né, desse exagero que acaba gerando muitos resíduos e tem um impacto muito alto desde a produção até o descarte. Mas, na verdade, é uma reflexão mais ampla, porque quando a gente está falando de manter essa lógica convencional, toda a exploração de recursos, todo tipo de consumo, né, seja ele de energia, de alimento, de combustível, ele está inserido nisso. E quando a gente está tirando de algum lugar, né, existe um desequilíbrio, então vai faltar em outros, e isso está fortalecendo dinâmicas sociais de competitividade. É muito improvável dissociar uma coisa da outra. Então, é importante ter uma consciência a respeito disso, mas ela não precisa ser também uma cobrança absoluta de, então se eu não conseguir fazer, eu estou colaborando com isso e aí eu preciso me cobrar e ser perfeito, mas é importante ter uma consciência sobre isso. Aqui tem uma segunda narrativa, que é um termo bastante utilizado, é apocalipse. Ela está bem mais comum hoje em dia devido à crise climática mais aparente. Ela é centrada na indignação, né, com o sistema gerador de conflitos sociais e desastres ambientais, focada em informações, né, de compartilhar o que está acontecendo de problemático, de caótico, de desafiador, né, de realmente apontar esses problemas uma vez que identificados. E ela é muito comum para meios de comunicação focados na informação, né, o ambiente do jornalismo, e também para espaços de estudo, né, debates, espaços universitários. Faz muito sentido também em ambientes de trabalho, onde as pessoas atuam em determinadas áreas e precisam conhecer os impactos e os desafios e as maneiras de modificar esse seu sistema. As informações que são compartilhadas, elas são realistas, né? Não é uma questão de sensacionalismo, de necessariamente expandir, mas elas tendem a um foco alarmista, porque o conteúdo é mais tenso mesmo, e por isso é importante ter um cuidado com como compartilhar essas informações e em que espaços, porque elas podem acabar promovendo para as outras pessoas muito mais uma sensação de densidade do que um espaço de partilha e de reflexão, dependendo de como isso for compartilhado. E atualmente as pessoas já estão bem sobrecarregadas, né? Já existe algo identificado como eco-ansiedade, né, sendo tratado. Então, as narrativas de ficção que trabalham os temas de crise climática, que são as mais comuns, elas geralmente aparecem nesse cenário. Muitas delas já foram escritas décadas atrás, né, que era uma ambientação diferente, que ainda tinha mais tempo para fazer esse trabalho e os impactos eram um pouquinho menores. Agora é importante refletir como que isso vai chegar até as outras pessoas. E aqui tem a grande virada, né, que entrou no título dessa apresentação, que é uma proposta de reconhecimento da nossa interdependência enquanto sociedade humana, né? Dessa relação, como eu comentei lá da ecologia, em que tudo está interligado e que nós existimos em relação a todos esses outros elementos que estão ao nosso redor. E promove a ideia de regeneração de sistemas, né? Como eu também comentei, essa proposta de começar a devolver. Tem muita gente hoje em dia que está atuando e pesquisando nessa linha do design regenerativo, pensando em como a gente pode contribuir e começar a restaurar aquilo que foi, né, devastado pelo nosso modelo mais convencional. É uma proposta de sustentar a vida, natureza, os seres e as interações. Para ser a grande virada, é uma virada de chave, né? É uma transição de fato que propõe que a gente revise todos os nossos todas as nossas relações, todos os nossos movimentos e repense muitas das nossas atitudes e práticas cotidianas. Ela geralmente vem de um lugar muito positivo e muito inspirador, né? A maioria das pessoas que atua com iniciativas pensando nessas frentes de regeneração,
tem essa métrica, né, que está presente no Dragon Dreaming também, para ser sustentável precisa ser também divertido. E essa é a minha experiência, né? A relação com esses elementos, com esses conhecimentos e estudos, ela veio muito de um lugar de conhecer mais, de saber de novas possibilidades, daquilo que às vezes estava um pouco engessado, travado, conhecer oportunidades de fazer de formas diferentes e que promovem também uma conexão que às vezes nos traz mais harmonia, né? De estar mais próximo da natureza, daquilo que está na nossa mesa, né? Quando a gente vai se alimentar, de como a gente utiliza e se relaciona com tudo que está ao nosso redor. Mas, sem dúvida, são escolhas diferentes, né? Não dá para sustentar o mesmo estilo de vida dos negócios convencionais com uma proposta de grande virada. E esse trabalho com as narrativas de ficção, ele ainda está caminhando, né? Não tem muitas histórias determinadas dentro desse olhar que especifiquem isso. Mas, como a gente tem múltiplas formas, né, o Design de Culturas Regenerativas, que é um livro que traz, né, uma grande referência sobre essas ferramentas e metodologias, ele fala culturas regenerativas, porque são múltiplas, né? Não é uma fonte única, não é tudo homogeneizado. Então, é importante que a gente tenha múltiplas narrativas, diversos olhares que tragam uma diversidade, né, regional, étnica, de gênero, entre vários outros aspectos. E de várias formas isso pode acessar esse conteúdo da grande virada. Aqui eu senti de compartilhar, então, dentro de fato dessa pesquisa no campo da ficção, quais são alguns dos subgêneros que atualmente são procurados e desenvolvidos dentro desse campo que está olhando para a ficção ecológica. A maioria deles é conhecido mais dentro dos seus nichos, né, e não são termos super comerciais. É mais comum o pessoal que acompanha a ficção científica, alguns gêneros e olhares para a fantasia, mas já tem um número de publicações de alguns anos para cá, né? O solarpunk é um subgênero que surgiu no Brasil, na verdade, apesar de hoje em dia a maioria das publicações ser internacional e em outros idiomas. Ele começou com uma coletânea de contos e noveletas de autores brasileiros e um português. E a proposta dentro dos subgêneros punk, né, ela é mais voltada para esse campo da ficção científica e que traz elementos como referências de cidades, de construções e da tecnologia, sendo livre, né, de combustíveis fósseis e de maneira renovável. E traz cenários com muito verde, com essa proposta de cidades que estão mais em sintonia assim, com a ideia de natureza e de meio ambiente. São histórias diversas, a maioria das que eu encontrei é ligada a mistério, crime, policial, e algumas são mais focadas na ambientação, né, nesse cenário de meio ambiente e transformar as cidades para uma forma mais conectada com o como utiliza os recursos. O Green Punk é um outro subgênero punk que também foca nessas questões ambientais, mas eu encontrei poucas produções. Tem também o Lunar Punk, né, que seria meio polar oposto do Solar Punk, porque ele fala mais do universo da fantasia, da magia, né, desses elementos mais sobrenaturais, do que da ciência. Mas ainda não tem quase nenhuma publicação também. Eles viraram mais um referencial estético que muita gente utiliza, né, como base para ilustração, construção de figurinos. Tem bastante informação nesse sentido. E o Lunar Punk tem uma publicação que está para ser lançada, acho que no final desse ano, em inglês, mas ainda não tem muitos textos. O Hope Punk, ele tem uma proposta diferente, ele não está tão focado na questão estética. Ele está mais focado no conteúdo da narrativa ser esperançoso, né? Ele traz essa esperança no nome. E ele pode acontecer em cenários distópicos e pós-apocalípticos, muitas vezes é onde aparece. E diferente de outras propostas, que geralmente são mais comuns nas narrativas para o público infantil ou infanto-juvenil, ele não propõe que o bem sempre vai vencer o mal e que tem algum personagem que é naturalmente agraciado com algum poder mágico de tornar tudo ok e resolver todos os problemas. E sim, uma proposta
de que os personagens escolhem continuar uma busca por se melhorar e por encontrar, né, espaços de respiro, de cooperação, de trabalhar por uma melhora desse ambiente, mesmo diante do caos, dos desafios e reconhecendo que eles são falíveis. O afrofuturismo e o amazofuturismo, eles são focados nessa representação étnico-racial e tem aparecido um pouco mais, né, ultimamente, trazido esse referencial, né, de afrodescendentes, tanto diaspóricos quanto da África, né, e da cultura que vem ali regionalmente e que é trazida. E tem diferentes representações, inclusive tem o termo, né, afrofuturismo e African Futurism, que recentemente lançou também uma antologia, mas é muito pensando em como esses outros elementos que geralmente a cultura ocidental descarta podem também ajudar a pensar um futuro diferente e como que essas pessoas, né, que geralmente têm uma representação menor na ficção como um todo, né, tanto os personagens negros quanto os dos povos originários, possam aparecer nesse futuro como protagonistas. Existem outros subgêneros da ficção ecológica e tem um site legal para quem puder fazer essa pesquisa em inglês, que é o dragonfly.eco, né, que seria a libélula, o dragonfly, e aí ela tem um banco de dados com estudos de vários termos que são focados, então, em ficção mais focada em fungos ou direcionada para alguma ambientação específica. Mas aqui eu estou trazendo só um referencial para as pessoas terem uma ideia de possibilidades que estão sendo trabalhadas em ambientações, porque na verdade ele pode aparecer em diversos formatos e em gêneros mais tradicionais ou ainda desconhecidos também. Eu trouxe aqui algumas referências, só para também ilustrar e ter as diferenças, né? A maioria delas existe em português, mesmo que alguns não são textos originalmente nacionais, né? A Ilusão do Tempo é um texto que tem uma tradução do finlandês, de um ambientalista, mas ele é uma ficção muito bem construída, com elementos de sci-fi, ao mesmo tempo de fantasia, né, mesclados, e fazendo um questionamento bem profundo, mas também bem poético, assim. O da Octavia Butler, né, a grande dama da ficção científica internacional, que ainda está ganhando um reconhecimento no Brasil, né, mesmo depois de décadas da sua produção, é... Sim, vou compartilhar o nome do site. São histórias um pouco mais densas, então elas caem mais nessa categoria de narrativas do apocalipse, que ainda é um tema que muita gente busca, né? Tem até o Cli-Fi, que é um termo conhecido do climate fiction. Eu nem coloquei nessa lista, ele é um pouco mais conhecido, mas ele vai numa linha um pouco diferente do que a gente está buscando aqui como grande virada, porque geralmente são essas histórias mostrando a destruição. Quando a Octavia escreveu, a gente ainda estava a décadas de distância, né, dos eventos que estamos vendo agora, e esse livro especificamente se passa nessa década, né, dos 2020. Mas tem um ponto interessante que é trazer esse olhar da esperança e da espiritualidade para esse cenário árido, mesmo que isso não ressoe da mesma forma para todo mundo. Encantarias é uma produção de amazofuturismo brasileira, né? Bom, acho que está bem claro aqui. É uma coletânea de contos nacionais, só de autores da região norte, e foi publicado em e-book. E assim como outras revistas e produções, tem um valor bem acessível, né? E às vezes entra até em promoção, em distribuição gratuita. É uma forma interessante de conhecer a produção de autores brasileiros. Os textos são diversos, então alguns são um pouquinho mais pessimistas e outros trazem outras visões. Mas é um material interessante para conhecer para quem quer também começar a integrar esses conteúdos com outros saberes, né, e levar de repente para interações em espaços de ensino, estudo mais formais. Wings of Renewal só tem em inglês mesmo, é uma antologia solarpunk que eu trouxe aqui também porque os dragões aparecem em todas as histórias, né? Esse é o guia. E essas histórias foram as que mais me chamaram a atenção até agora das antologias de solarpunk que eu li,
porque elas têm uma qualidade literária, assim, a edição, o trabalho de seleção, ele está muito claro aí de manter, né, esse olhar da ficção como um entretenimento, como algo que flui em termos dramáticos, mas que também algumas das histórias trouxeram pontos muito importantes de cooperação, da convivência, do relacionamento entre as pessoas em diversas esferas, né? De amizade, de família, de vizinhança, e de como trabalhar também essas atividades de conexão com a comunidade ou de áreas de preservação. Então, para quem tiver acesso, vale bastante a pena. Existem muitas outras produções, né? Para quem tiver a oportunidade de procurar revistas e sites nacionais, tem bastante coisa sendo produzida agora. Não é tão simples de identificar necessariamente aonde que estão sistemas mais ecológicos. Às vezes aparece o título da revista ser sobre hope punk ou solar punk, mas às vezes as histórias vão aparecer como pinceladas ali. Por isso que é importante que a gente também comece a trazer mais isso para o debate e identificar onde que esses textos estão sendo produzidos, mesmo que seja fora das mídias maiores, né? E dar mais voz para as pessoas que estão produzindo. Pausou aqui. Não está indo para o próximo, acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Tá tudo certo aí? Estão conseguindo acompanhar bem? Chat. Sim. Esses termos, eles não são tão comumente conhecidos e provavelmente não vão ser mesmo, porque são produções mais nichadas. Não sei por que eu não estou conseguindo continuar compartilhar. Deixa eu tentar de novo. Esse. Foi para o slide do audiovisual? Sim. Tá. Não sei o que tinha acontecido aqui. Então, alguns exemplos aqui de possibilidades do audiovisual. E o sino tá tocando. São diversas possibilidades, né, de filmes mais curtos, mais longos, ou séries, tanto nacionais quanto internacionais, né? O de cima é um curta-metragem chamado Abuela Grilo, que, inclusive, esse eu vi, né, num espaço de partilha sobre conteúdos de permacultura e aplicações da sustentabilidade. Acho... Tá muito forte o barulho do sino? Tá dando pra ouvir, pra mim. Não, só se estiver atrapalhando, eu... Bom, acho que já acabou. E ele traz essa narrativa sobre a água, né, e a relação com todos os sistemas, as plantações, nessa figura da abuela, que faz parte, né, também de uma cultura local. E é um filme bem curtinho, inclusive não tem nem diálogo, né? Ele tem som, mas não tem diálogo. O de baixo é mais curtinho ainda, tem 1 minuto, e realmente não tem diálogo nenhum. E aí aqui são exemplos, né, de como a gente vê retratos ficcionais, mas nesse caso, esse de baixo, por exemplo, que é essa animação da Caixa, de um estúdio brasileiro, ele fala dessa interferência climática de uma maneira bem visual e bem lúdica. Mas ele não tem essa mesma função narrativa de te envolver na história e puxar um arco dramático, porque ele tem 1 minuto. Ele vai mais nessa frente do... Você entendeu o que é que eu desenhei, né? E aqui tenho as grandes produções, né, da animação internacional, que inclusive no final de Wall-E tem quase um curta-metragem à parte, né, falando da nossa regeneração, né, do planeta já detonado. Aqui a gente tem um que fala da relação com o tempo e com
a definição, né, de mundo, das cidades, do que é importante. Os narradores de Javé sobre a inundação de uma cidade, né, por conta dessas construções de produção de energia. E o The Good Place, uma série, né, recente de streaming internacional, que é um exemplo bem bacana de como utilizar o humor para trazer temas como filosofia, moral, ética, levantar um pouco da espiritualidade. Tem outras séries também, né, que fazem essas dinâmicas, às vezes em inserções breves, né, como algum episódio que levanta o relacionamento entre os casais e faz ali uma inserção de comunicação não violenta, mas a série em si não promove outras reflexões. E isso também é uma forma, né, de trabalhar esses temas, como o nosso autoconhecimento, a comunicação não violenta, a nossa relação com o planeta, de uma maneira que flua entre os próprios personagens e a dinâmica daquela narrativa. Às vezes, o que acaba acontecendo é que as pessoas tentam inserir um episódio ou momento em que o personagem se dá conta da crise climática ou tenta resolver tudo de uma vez só, e depois isso nunca mais aparece, né? Então parece que às vezes fica como, eu marquei aquela caixinha e foi falado. Mas nem sempre, quando fica super didático e muito hiperrealista, ele cumpre a função narrativa. E aí aqui, então, eu trouxe um pouco de exemplos de como que é possível trabalhar o desenvolvimento da narrativa a partir de referenciais que são conhecidos, né, dentro desse meio da construção de histórias. A jornada do herói, ela é um referencial bem conhecido, e não só no universo da escrita criativa, mas também bastante pelos terapeutas, entre outros profissionais, porque utiliza arquétipos junguianos, que falam muito, né, do nosso autoconhecimento e relacionamentos. Essa é uma metodologia que foi trazida inicialmente pelo Joseph Campbell, né, um mitólogo, que foi um professor, né, um acadêmico, e ele publicou inicialmente em 1949, se eu não estou enganada, e ele fez, né, essa leitura a partir de alguns estudos com povos originários e estudos da literatura, né, dos escritos que ele fazia, das pesquisas que ele estava realizando, e encontrando alguns elementos que eram comuns em todos esses cenários e que ajudavam a conduzir histórias que muitas vezes eram mitológicas, folclóricas, narrativas clássicas, né, da literatura mundial, enfim, e foram, né, também chegando em outras mídias, em outros espaços, e vendo como tinha alguns elementos que conduzem essas histórias e nos conduzem nas nossas narrativas pessoais, né, trazendo esse olhar para os desafios, para os nossos aliados, para superações, para esse período de transição da vida que geralmente está muito associado à transição para a vida adulta, né, de deixar algumas coisas no passado e aceitar vivenciar algumas mudanças e encontrar também essa provação suprema, né, esse processo de lidar com sombras que muitas vezes está exteriorizado. E ele levanta alguns pontos muito importantes que costumam, né, se apresentar na vida das pessoas em diferentes momentos e que nos levam a perceber também como que a gente está se portando e em que vivência que nós estamos presenciando com mais força nesse momento, né? Se a gente já está com uma possibilidade de atuar como mentor, se ainda estamos nesse papel do herói. E aqui eu trouxe o nome do Christopher Vogler, um roteirista que na década de 1990 ele trouxe esse conteúdo para o cenário do audiovisual com mais força para o cinema, né, e para esse cinema de grande público, para essas grandes produções, inicialmente até nas animações, né, infantis. E aí que se fechou uma metodologia mais determinada para se contar de histórias mais fechadinho, né? Porque o do Campbell ele traz outras reflexões com elementos de estudo, de um olhar talvez num outro ritmo, que exige uma agilidade diferente, né, nesse campo das superproduções cinematográficas, que foi o que o Vogler trouxe, e que normalmente é o que é estudado pelo pessoal que estuda texto, literatura, cinema, tudo isso. E aí,
nessa dinâmica de reconhecer os elementos da jornada do herói, muita gente acaba olhando só para a versão simplificada. Tem um vídeo bem bacana de um canal do YouTube chamado Fixomos, que é uma doutoranda nesse campo de construção de narrativas, que trouxe esse comparativo, né, entre as duas literaturas e os elementos, e ficou muito famoso a questão da jornada do herói no universo da escrita como sendo universal, né, que então todas as narrativas são assim, esse é o grande elemento, é só assim que se conta histórias. É um pouco... A gente precisa ter atenção para esse tipo, né, de fala e de elementos, porque uma coisa é encontrar elementos que fazem sentido de reflexão em diversos campos e nas nossas vidas e que podem ser traduzidos em diferentes cenários. Outra coisa é ter uma história universal que ultrapassa todos os períodos e todos os formatos. E a gente está num cenário mundial um pouco diferente hoje em dia de quando esses conteúdos foram levantados. Então, é importante também perceber que em alguns cenários talvez exijam outras narrativas e outros elementos. Até porque essa figura do herói, né, levantada dessa maneira, ela tá focada mais num arquétipo masculino. Eu sei que no Dragon Dreaming tem muitas referências levantadas com base, né, nessa metodologia, nesse sistema, e que fazem muito sentido para nossa observação e conhecimento pessoal, mas aqui é uma reflexão mais no campo da determinação de ficção e desse universo, né, de artístico-cultural. E eu, ao longo das pesquisas, né, encontrei algumas professoras que me sugeriram uma bibliografia, como eu estava estudando as personagens femininas, que agora já tem tradução em português. Originalmente só existia o livro em inglês, talvez traduzido em outros idiomas, né? A Jornada da Heroína. A Maureen Murdoch, que é a autora desse livro, é uma terapeuta. Ela foi aluna do Joseph Campbell e ela sentia, né, que na vivência dela pessoal e com as pacientes tinha alguns elementos diferentes daqueles que ela estudava e encontrava nos referenciais e perguntou isso, né, pro Campbell. E então ela percebeu que essa ideia de que a mulher, né, que foi apresentada para ela, de que a mulher estava no lugar que as pessoas queriam atingir e que ela não precisaria passar pela jornada, não funcionava para esse cenário que ela estava vivenciando já no final do século XX, né? Esse livro foi escrito originalmente em 1990. E ela lançou aqui, então, uma sugestão de uma jornada olhando mais para o feminino, né, nessa cura e integração do masculino e feminino, que reconhece que, às vezes, esse encontro com o sucesso, que é preconizado pela sociedade, né, essa noção de, então eu tenho um trabalho ideal, eu consegui, né, cumprir com aquela lista de exigências, para muitas pessoas não funciona, mesmo que elas chegam lá, né, que existem exemplos que eu até conheço na realidade de pessoas, e no caso tanto homens como mulheres, que até chegaram a ter sintomas físicos diante desses cenários, de perceberem que eles não estavam ali presentes, que aquilo não os atendia plenamente, né? E isso muitas vezes gera uma desconexão que faz com que a gente tenha que atravessar um período de um certo caos e dificuldade, que é diferente para cada um, e que entra esse elemento do feminino, né? De então, nesse momento, não tem mapa e não tem calendário. Eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar e nem qual é o caminho certo da saída, mas tem, né? E aqui ela levanta referenciais de alguns outros arquétipos do feminino, de diversas culturas ao redor do mundo, que passam também por figuras mais velhas, né, do que só esse referencial jovial, e que também não são sempre só delicadas, que às vezes são também um pouco mais agressivas, que trazem outros referenciais, algumas são mais próximas da natureza. E é interessante que a gente olhe para esses diversos elementos e reconheça também que as pessoas, elas não são unidimensionais, né? A gente tem várias camadas e mistura isso. Tomar cuidado, às vezes, com tentar fazer uma listinha, né, de atributos e criar uma coisa que fique um pouco engessada. Geralmente tem uma variedade um pouquinho maior. E aqui ela promove uma reflexão interessante, que é de falar desse feminino não necessariamente atrelado ao gênero, à orientação sexual, mas sim aos elementos, né, a energia, que é um referencial de yin e yang, né, do positivo e do negativo, do sol e da lua, que são também o masculino e o feminino.
esse lado, né, do Yang, ele é mais focado no sol, no fogo, na rapidez, nessa construção do físico, da solidez, do que é tangível, de ser um pouco mais ágil, de trabalhar também nesse campo mais do racional e da linearidade, né, dessa constância e da expansão, do colocar para fora, do reagir aos estímulos externos. E do lado da Lua, do Yin, a gente tem a predominância do elemento água, da ciclicidade, de um ritmo que é mais lento, mas não um lento porque demora, um lento porque esse é o tempo, às vezes, da natureza, né, desses elementos, de não ter pressa. É um campo mental, mas mais focado nas intuições e nesse campo da subjetividade, da suavidade e do emocional. Deixa eu ver aqui. Que legal, não conhecia o quê? Que eu acho que eu passei o. Não, eu acho que é nesse slide mesmo. Eu não conhecia, tipo, essa forma, essa visão. Achei muito bonito essa coisa do Yin Yang com as ferramentas. Tipo, achei muito legal. Ah, tá. Que bom. Então, eu pensei originalmente de falar da reflexão entre o Solar Punk e o Lunar Punk, desses dois universos distintos e esses referenciais, mas eu senti que se aplicava bem para essa reflexão desse trabalho do feminino e do masculino. E se a gente reparar na natureza, no que está, né, em como que as coisas funcionam, nos seus ritmos, né, das marés, do plantio e colheita com o calendário biodinâmico, por exemplo, todos esses elementos conversam, né? A gente precisa dessa interação e conexão com o Sol e com a Lua. E com isso, a gente consegue ter uma interação. Tem uma pessoa esperando aqui na sala. Acho que vai entrar. E com isso, a gente consegue trazer uma reflexão sobre como está a nossa interação com a natureza, né? Sobre qual é a nossa visão com relação a esses elementos. E de perceber que essa quebra do feminino, ela se reflete nas nossas relações pessoais e no nosso interior, né? Porque todos nós temos os elementos yin e yang em alguma proporção, né? Não é igual para todo mundo e não depende necessariamente do gênero, da maneira como você se identifica. Até porque para esferas diferentes ele vai aparecer de formas diferentes e também pode mudar de acordo com o momento. Mas um pouco dessa nossa quebra com relação à natureza e à nossa visão de mundo, né, nessa forma de respeito e consciência ecológica. Então, eu gosto de trazer essa reflexão para que a gente olhe para além da superfície e da materialidade, né, e reconheça como está o olhar para esses elementos. Fazendo um paralelo aqui, já que esse festival é voltado, né, para o Dragon Dreaming, que é uma metodologia que utiliza esse olhar, né, do sonhar, do celebrar, assim como planejar e realizar, como que também promove, né, essa reflexão no espaço de realização de atividades e da nossa cooperação em conjunto. Eu gosto muito dessa fala de olhar para uma equipe diversa, né, que tenha todos esses perfis de pessoas, tanto sonhadores quanto realizadores, que a gente consiga ter mais diversificação desses papéis e trazer para todos os projetos um olhar que equilibre mais esse yin e esse yang. Qualquer coisa, né, que também não ficar tão claro, enfim, podem colocar que eu vou vendo aqui. Ai, travou de novo o slide. Aqui voltar um pouquinho. Ah, ai, cadê minha flecha? Foi para o projeto Gaia, né? Sim. Tá. Aqui a gente tem essa ideia, os projetos, né, com base no Dragon Dreaming, eles precisam
trazer esses 3 pilares, né, que tem como base aqui simplificada, promover o crescimento, né, o desenvolvimento pessoal, a construção, o fortalecimento, né, sustentação da comunidade e estarem a serviço da terra. Para que se possa usar essa metodologia, né, sonhar em conjunto, pensar com mais harmonia em como a gente vai desenvolver esse projeto, é importante que esses 3 elementos estejam ativos, né, para que ele possa ser considerado dessa forma. E isso acabou virando um guia para mim de várias ações, né, quando eu vou pensar nos diferentes trabalhos, sejam voluntários, sejam, né, projetos, empreendedores, estudos, enfim, como que essas esferas estão presentes. E é um guia que a gente pode pensar também para qualquer projeto artístico, né, desenvolvimento cultural. Esse crescimento pessoal, ele é bem diferente de algo que esteja focado no nosso ego, né? Ele é um crescimento muito mais no nosso autodesenvolvimento, conhecimento, percepção, do que de querer resultados de um sucesso ilusório, né? Como colocado ali. E esse fortalecimento de comunidade também pode acontecer de várias formas, né? Na comunidade envolvida na obra, em quem vai ser mais diretamente afetado por aquele projeto que eu estou propondo, quem eu estou buscando ajudar e como que é a minha conexão e essa construção da comunidade. E a serviço da terra significa que eu considero as necessidades reais, né, do ambiente que está ao meu redor e não as que eu decido e pretendo manipular. Mas eu sinto que, além da construção dos projetos ser pensada dessa forma, se eu vou, por exemplo, organizar a equipe para realização de um projeto audiovisual, de também pensar em como esses elementos podem estar presentes na narrativa em si, né? Porque lá dentro eu tenho o desenvolvimento do personagem, a interação dele com os outros, né, que estão nas camadas secundárias, terciárias ou o núcleo protagonista, e como que é a interação deles com o planeta Terra, independente de se eles estão num grande centro urbano ou se eles estão passando a semana num acampamento. E é importante que esses elementos estejam integrados, porque às vezes a gente tem essa mania de separar que então eu vou preservar a região dos lagos onde eu passo férias, mas eu saio dali, né, jogando combustível na atmosfera e tendo outro tipo de relação com a minha vida na cidade. Não funciona assim, né? As coisas estão integradas. E qualquer relação que eu trouxer para minha história é uma reflexão válida. Outro dia eu peguei uma narrativa, né, com uma protagonista latina que estava trazendo essa reflexão sobre os relacionamentos na adolescência, o romance, né, os desejos dessa protagonista e como ela se via diante dos outros. E os amigos se encontravam num café, que era um café com elementos orgânicos, que fazia compostagem ali no jardim e compartilhava tudo com os clientes. Então ali eu já tenho um elemento que pode ser trabalhado na minha narrativa de uma forma que é sutil, mas está presente e que foi diretamente incorporado na história, né? Eu não preciso necessariamente criar um espaço separado para isso e fazer o que geralmente não funciona na narrativa, que é explicar demais. E aí eu deixo um convite final, né, para todo mundo, mesmo quem está vendo depois, apesar de que eu não vou conseguir acompanhar os comentários, que é pensar em quais narrativas ficcionais que já te inspiraram ao longo da sua vida, né? Se tem alguma coisa que te marcou, em qualquer formato, né? Seja um jogo, peça de teatro, contanto que tenha, né, esse elemento de desenvolvimento de personagem, arco dramático. E se isso ainda é uma referência para você hoje em dia, e como que está a sua relação com essas obras ficcionais atualmente, né? Se você tem encontrado um espaço para isso na sua semana, né, no seu cotidiano, e se tem encontrado obras que ressoam por aí, que são legais, que estão promovendo interações e reflexões. Se quiserem compartilhar se sim, não, e de repente o nome de alguma referência também. Acho que eu nunca parei para pensar nisso, mas interessante. Vou me atentar para reparar assim nas obras que eu costumo ver, ou ler, ou enfim, que eu nunca reparei. Mas não precisa ser com relação à reflexão ecológica só. Pode ser alguma coisa que você gostou muito na infância, ou algo que, ah, nossa, isso me fez refletir sobre a minha relação com outras pessoas, ou me inspirou a trabalhar em tal espaço. Segue numa linha, né, de uma palestra que eu estava acompanhando outro dia, no campo, né, de paleontologia,
eu gosto de acompanhar em diversos cenários, e um dos palestrantes estava falando que ele se interessou por esse campo quando era criança, assistindo uma série de ficção com personagens, né, com bonecos. Então, assim, não era uma coisa muito trabalhada e que levantava, de fato, esse referencial do universo científico, mas criou uma relação afetiva e motivou ele a seguir por esse campo de estudo depois, né? Porque isso é uma das possibilidades que a ficção nos proporciona. Bom, se lembrarem de alguma coisa, podem escrever, mas eu deixo aqui esse convite, né, para o imaginar e compartilhar, também sendo uma forma de conhecer outras narrativas, né, de ter a abertura para conhecer as produções contemporâneas e nacionais, que muitas vezes recebem um espaço menor, né, tem uma divulgação menor, e de repente começar a se atentar para esses elementos e perceber que eles podem estabelecer um diálogo com o ensino formal e com os conteúdos objetivos, que é importante, né, nessa métrica em Yin e Yang, que a gente se atente para os dois olhares, né, que esse campo da subjetividade, dessa construção da nossa relação afetiva, também ganhe espaço e, de repente, promova uma reflexão diferente para as pessoas que estão entrando em contato com os temas. Principalmente para quem ainda não teve a oportunidade de fato, fazer uma vivência, né, de ter a experiência com a metodologia mais mão na massa e em algum espaço, né, mais específico, e trazer esse referencial, né? Tem um, um projeto internacional que estava levantando, né, bases para trabalhar essa questão da crise climática por meio de grandes produções, né, da ficção, e como levantar alguns temas como o uso de plástico e afins. E eles trouxeram uma fala bem interessante que é: se somente os dados, né, e os conteúdos em termos de informação objetiva fossem suficiente para promover essa transformação, provavelmente já teriam, né, porque a gente tem acesso a esses dados e de fato tem, assim, precisa de uma curadoria um pouco melhor, mas quem tem acesso, né, a Wi-Fi, tá nas mídias, consegue ler os conteúdos, tem muita coisa que já é compartilhada há bastante tempo. E a própria Joanna Macy, né, que eu compartilhei ali as 3 grandes narrativas da humanidade, no livro mais recente, Esperança Ativa, ela fala dessa questão de que, às vezes, as pessoas acreditam que se os outros souberem, né, de alguns dos grandes conflitos que estão acontecendo na humanidade, as pessoas automaticamente se comoveriam e doariam, fariam parte, afins. Mas que não é bem assim, porque as pessoas já têm uma sobrecarga e hoje em dia já tem uma certa sensibilidade, né, anestesia, então muitas vezes as pessoas se afastam dessa conexão. E é muito mais da forma como esse conteúdo vai chegar do que dele só chegar. E esse universo, né, de trabalhar isso por meio dessa construção de imaginários e da subjetividade, ele nos promove uma forma diferente de pensar e sentir esses temas, que é importante que volte, né, e ajude a construir esses novos imaginários. Então, fica esse convite, né, para a gente prestar mais atenção nas narrativas que estão ao nosso redor, em como elas estão trabalhando os temas, porque de alguma forma, alguma das 3 narrativas está aparecendo ali. E como nós pensamos nessa construção da grande virada. E aí, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, no Instagram do Nicole Narrativas, né, que está marcado lá na página do Dragon Dreaming, eu tenho algumas referências de ecoficção que eu deixei marcadas nos destaques. E numa questão de narrativa, que eu tenho um board no Pinterest, junto com o Radico, né, da Ateliê Radico, tem também marcados várias capas de livros e outras referências visuais para quem quiser se inspirar um pouco mais. E se sentirem falta também de algum conteúdo tendo sido trabalhado aqui, podem colocar aqui agora, né, ou então procurar lá depois. E aqui a reflexão é para a gente pensar um pouco em como que esses 2 universos podem interagir, né, para a gente criar de fato esse imaginário, mas
é importante ter conhecimento aprofundado, né, de todos esses temas para poder trabalhá-los, porque muitas vezes a quebra existe porque ou o tema fica muito superficial da maneira como é apresentado, ou o desenvolvimento da narrativa não flui tão bem, né? Mas a gente vai caminhando para isso e devemos ter em breve novas opções. Agradeço pelo espaço, pela presença e pela visita, e a apresentação era essa. Agradeço a partilha que eu sinto que agora eu vou ficar mais atenta no que você colocou, né? Do que queremos criar, né? Porque sempre vai ter uma dessas que você colocou das narrativas do mundo, e às vezes a gente não, no automático, a gente não para pensar no que a gente está co-criando mesmo, né? Do que a gente quer. Então, acho que é bem válida a reflexão. Agradeço a partilha. Grata. Sim, é que eu vejo que às vezes tem uma distância grande entre conteúdos que são estudados, né, dentro dos espaços de trabalhar o conteúdo, a técnica, essas interações, e depois quando a gente parte para um momento de que muitas vezes está associado com lazer, o entretenimento, né, esse outro apreciar de conteúdos, essa mesma, esses mesmos conteúdos não estão lá, né? E poderiam, mas é uma questão também de a gente abrir um certo espaço, né, para promover essa interação, mesmo nas bibliotecas, na sala de aula, em todos esses espaços, e começar a identificar, né, essas produções e também trabalhar nelas para aqueles que desenvolvem. Bom, então agradeço e vou encerrar aqui a gravação.